Bom, vamos dar início, então, à fala do professor Marcelo. Professor Marcelo, que é antropólogo e jornalista, pós-doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional, doutor na mesma área pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Ceará. Entre 2014 e 2017, foi docente no Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo, USP. É pesquisador há mais de 10 anos nas temáticas diversidade sexual, gênero e sexualidade, marcadores sociais da diferença, instituição religiosa e religiosidades contemporâneas, antropologia do Estado, direitos humanos, políticas públicas, movimentos sociais, novos movimentos religiosos, sexualidade e religião, ensino à distância. É membro da Associação Brasileira de Antropologia e da Federação Nacional dos Jornalistas do Brasil. Publicou artigos e livros sobre as relações entre homossexualidade e religião no Brasil e sobre o recente fenômeno das igrejas evangélicas inclusivas. Nós contaremos também com o lançamento do último livro do professor Marcelo, Margens da Política, Estado, Direitos Sexuais e Religiões. Então, em relação à temática, antes de passar para o professor Marcelo, a nova ética protestante e o espírito do conservadorismo, resposta das instituições religiosas aos direitos e políticas LGBT, buscará refletir o quanto, nas últimas décadas, vimos avançar discussões sobre direitos LGBT, em âmbito nacional e internacional. A palestra também tratará de movimentos de reação conservadora, muitas vezes associadas às instituições religiosas, embora nem sempre. Essa conferência pretende lançar um enfoque sobre tais dinâmicas sociais, discutindo nexos plurais entre religião e sexo na contemporaneidade, as instabilidades e inacabamentos que atravessam os jogos da política, as interseções entre distintos marcadores da diferença na luta por reconhecimento e legitimidade das comunidades LGBT, as conexões entre identidades coletivas e certos discursos públicos. Passo, então, agora a palavra ao professor Marcelo. Primeiramente, fora Temer e não a reforma da Previdência, e que as mobilizações de ontem tenham reacendido o nosso desejo de reverter o golpe. Então, eu queria começar agora sim agradecendo a Cadma, né, por essa oportunidade de trocar com vocês, né, sobre reflexões tão urgentes no nosso país, especialmente num cenário de golpe. Agradecer também a pós-graduação em Sociologia, ao mestrado em Serviço Social e a graduação em Ciências Sociais e Serviço Social. Eu vou estar falando um pouco sobre o livro, né, que já foi anunciado pela Cadma, mas eu também vou um pouco além dele, né, nessa tentativa de pensar sobre esse tema de conservadorismo religioso, como isso pode impactar a discussão de política pública LGBT. Então, é nesse sentido de pensar um pouco sobre a política pública, mas num sentido muito mais amplo de pensar sobre religião e sexualidade, né? Então, eu vou começar com uma pergunta que me animou durante 4 anos que resultaram na produção desse livro, né? E essa pergunta foi a seguinte indagação, né, que me levou a campo. 4 anos de pesquisa no Rio de Janeiro e no Ceará, com o campo das políticas públicas, e a minha pergunta era: a interferência religiosa é o principal entrave aos direitos LGBT? Há, de fato, alguma coisa na religião que nos levam a pensar que ela seria, de fato, o principal entrave à cidadania e aos direitos LGBTs? Isso se desdobra em uma série de outras questões, né? Seriam, então, as religiões cristãs, que são a principal corrente religiosa opositora dos direitos LGBTs, essencialmente homofóbicas, uma vez que o texto bíblico expressaria um forte interdito à homossexualidade?
Bem, eu creio que essa é mais uma poderosa crença da nossa sociedade contemporânea, a própria ideia de que a Bíblia fala sobre homossexualidade ou condena a homossexualidade. Todos nós sabemos da tensa relação do cristianismo com o tema da liberdade sexual. O próprio Weber já chamou a atenção para como as religiões de salvação entram em tensão com o amor sexual no seu clássico texto, né, nas ciências sociais. Nós conhecemos as rejeições religiosas do mundo. Mas é o próprio Weber que nos ensina sobre outras possibilidades de leitura entre religião e sexo, em diferentes contextos. Então, a tensão entre sexo e religião tem que ser desestabilizada, e a minha fala vai ter um pouco esse fio condutor. Como nós podemos desestabilizar essa tensão entre sexo e religião? Bom, o primeiro complicador da ideia de que o texto bíblico contém um interdito à homossexualidade esbarra no nosso conhecimento histórico de que a categoria homossexual é também ela mesma um construto histórico, de gênese no campo do biopoder, da medicina, da sexologia, da literatura e da militância, lá pelos anos 1869, quando essa palavra homossexual foi cunhada, né? Então ela não poderia estar no texto bíblico como isso tem sido alardeado, especialmente, né? Então, toda tentativa de atribuir ao texto bíblico um caráter de rejeição da homossexualidade já carrega um paradoxo. Como proibir aquilo que nem sequer existia? Aquilo que ainda não havia sido nomeado. E como muito bem explicou Foucault, a ideia do homossexual como um tipo específico foi inventada e contrasta radicalmente com a ideia religiosa do sodomita, que é o que existe no texto bíblico, né? O que torna essa associação em si mesmo anacrônica. O sodomita fazia um uso antinatural do corpo, o homossexual seguia a sua natureza, né? Da religião, ou melhor, da lei para o campo da medicina, observamos um deslocamento que corresponde a uma naturalização que hoje informa muito do senso comum que nós temos sobre a sexualidade. Entendido isso, nós podemos começar a avançar na nossa discussão, tentando pensar esse próprio interdito como um construto histórico que vai sofrendo reformulações ao longo dos processos sociais que a nossa sociedade atravessa. Também é verdade que o debate público sobre a liberação sexual encontra resistências e imoralidades muitas vezes ancoradas em valores e compreensões religiosas do mundo. Então, o tema que tratamos aqui nessa manhã, o conservadorismo religioso, apresenta particular relevância no próprio cenário atual em que vivemos e já nos anunciamos, o cenário de um golpe no Brasil. Todos nos lembramos, por ocasião da votação que instaurou esse processo político, que os deputados que votaram favoravelmente a ele justificaram os seus votos em nome da família brasileira, de Deus, da fé cristã. Na sequência, foram divulgados vídeos nas redes sociais em que o próprio presidente golpista declarava ter constituído uma equipe toda evangélica de homens e mulheres de Deus e só trabalhar com pessoas cristãs. Bom, esse é o cenário em que nós assistimos o modo como as questões de minorias ganharam relevante desprestígio na política que se encontra em curso no nosso país nesse momento. Também circularam nas redes sociais falas públicas em que Michel Temer declarava apoio ao deputado Eduardo Cunha e recebia apoio de expoentes de lideranças evangélicas como Malafaia, o deputado Marco Feliciano, o deputado Eduardo Cunha e outros muitos políticos integrantes do que conhecemos como bancadas religiosas. Bom, vale a pena lembrar que Cunha, acusado de corrupção e lavagem de dinheiro, tendo seu mandato sido cassado na Câmara Federal, é conhecido integrante dos quadros da Assembleia de Deus e foi apontado como, enfim, o facilitador do desvio de dinheiro público ao exterior, alimentando muitas controvérsias que vinculam instituições religiosas, partidos políticos e Estado no Brasil nesse momento. Vale lembrar também que Cunha é o autor de diversos projetos de lei controversos na Câmara Federal, como a proposta que pretendia criar o Dia do Orgulho Heterossexual,
A PL que torna crime o aborto legal, que prevê, dentre outras coisas, que vítimas de estupro, antes de receber atenção integral na saúde, sejam encaminhadas a uma delegacia. Então, a pauta conservadora, ela seguiu adiante e continua muito presente nesse cenário político, né? Também outra PL da autoria de Cunha é a PEC 99, 2011, que dá poder às instituições religiosas de questionar atos no Supremo Federal. E também a PL 7382, de 2010, que torna crime a heterofobia, ou seja, pessoas que sofrem agressões supostamente em razão de ser heterossexual. Enfim, não sei se alguém já viu isso. Bom, esse é o cenário de uma notável imposição de visões de mundos tradicionalistas que se chocam com o nosso empenho em construir a cidadania LGBT e a cidadania das minorias sexuais, das mulheres, das pessoas soropositivas, né, das minorias em geral. Como se não bastasse, né, avançam, e isso é muito presente no nosso cotidiano, algumas discussões que vão ter um profundo impacto sobre o campo da educação, que fazem parte dessa pauta. Por exemplo, o conhecido projeto Escola Sem Partido, que não tramita apenas na Câmara Federal. Ele tem correlatos dele em diversas câmaras municipais e ele avança com uma capilaridade muito grande, né? Além disso, os projetos que ficaram conhecidos como não a ideologia de gênero, que pretende banir da escola iniciativas, qualquer iniciativa educativa que preconize a igualdade de gênero. Nesse sentido, o trabalho cultural que esses projetos têm feito, né, alavancados por atores das bancadas, o trabalho cultural que esses atores têm feito é de demonizar perspectivas feministas e igualitárias de gênero que caminham para e passo com a imposição de visões religiosas tradicionalistas. Isso já coloca um imenso desafio para a gente, né? Mas é aí que eu chego ao argumento central dessa conversa. O cenário descrito nos leva a uma rápida associação entre a imposição de visões de mundo cristãs e a rejeição de identidades e sexualidades LGBT. Mas será que seria possível pensar a religião, por exemplo, como uma aliada em demandas dos coletivos LGBT? Ou será que não? Quais as possibilidades mais plurais dessa relação? Nós sabemos também que é tarefa da antropologia nos tirar de zonas de conforto através da atitude do relativismo. E eu queria convidar a todos que estão aqui presentes hoje para procurar relativizar essa ideia de que existiriam sempre relações tensas entre cristianismo e sexualidade LGBT. A mesma zona confortável que, de uma maneira polarizada, associa as religiões afro-brasileiras posturas de acolhida da diversidade sexual, uma espécie de paraíso das bichas, como sinalizou o pesquisador Luiz Felipe Rios, através de um belo trabalho etnográfico em Casas de Santo, no Rio de Janeiro. Tudo se passa como se houvessem as religiões abertas e as religiões fechadas. E quando a gente vai a campo, a gente percebe que não é bem assim, que existem muitas tensões, que tem que pensar contexto, e é esse o meu argumento nessa manhã. Pensando sobre essa conexão tão direta entre certas religiosidades e obscurantismos, eu fico com o argumento de Cath Weston, quando essa antropóloga discute os limites de pensar em termos da ideia de uma religião que é tolerante e outra que é intolerante. É um argumento dicotômico, né? Cath Weston nos provoca ao defender que essa chave opera por meio de uma dicotomia que mais atrapalha do que ajuda. Dizer que algo é tolerante ou intolerante projeta estereótipos sobre esse outro. Projeta sombras sobre relações de poder e oculta soluções criativas, negociações, dissidências e formas de agência que perpassam as interações em um dado contexto.
A oposição pode nos aprisionar em imagens congeladas do religioso e de certas tradições culturais, que podem mais atrapalhar do que entender um objeto de uma perspectiva científica. Eu quero, então, desafiar o senso comum que liga homofobia e religião e propor um olhar alternativo. Então, eu vou estruturar os meus argumentos em torno de algumas ideias. Primeiramente, eu quero pensar o religioso por um olhar nada essencialista, mas construtivista. Um olhar que descongela o nosso senso comum e que compreende uma tradição religiosa por meio de uma perspectiva dinâmica de disputas, tensões, hegemonias, dissidências, do que eu vou chamar aqui de linhas de força. Portanto, uma tradição religiosa é indissociável dos processos histórico-culturais que vivemos. Logo, ele é atravessado, religioso, por dinâmicas que nos importa conhecer. Nesse sentido, eu quero realçar os movimentos e configurações do religioso quando falamos em sexualidade e religião e movimentos muito recentes. Nesse sentido, eu quero discutir se as categorias de que dispomos são suficientes para dar conta dessa análise. E eu estou me referindo aqui aos nossos próprios termos: fundamentalismo, conservadorismo, tolerância e intolerância. Bem, em 2008, eu defendi uma tese de doutorado sobre esse tema, religiões cristãs e homossexualidade. Na ocasião, eu discuti também o surgimento de igrejas LGBT no Brasil. E eu queria reposicionar essa tensão entre diversidade sexual e cristianismo, porque de lá para cá, muita coisa aconteceu que me chama a atenção como dinâmicas desse religioso. A primeira coisa que eu acho importante dizer é que esse movimento de igrejas inclusivas ajuda a delinear os contornos da diversidade religiosa no interior do próprio cristianismo brasileiro. De um ponto de vista muito geral, as religiões cristãs cultivam hegemonicamente visões negativas sobre a identidade LGBT através de enquadramentos doutrinários que compreendem as sexualidades dissidentes como aberração, doença ou demoníacas. Esse é o nosso senso comum cristão. Essas ideias são facilmente intercambiáveis em muitas congregações que temos notícia, consistindo em uma gramática, uma linguagem sobre sexo que exalta a heterossexualidade e proclama a sua universalidade, ao mesmo tempo em que desprestigia e denega a sexualidade LGBT, compreendendo que essas pessoas precisariam ser salvas do seu pecado e transformadas em heterossexuais. Bom, o seu anseio reformista leva ao surgimento de inúmeras pastorais sexuais que pretendem acolher gays e lésbicas para submetê-los a tratamentos de cura gay, como todos conhecemos, né? Ao longo dos processos políticos que vivenciamos. Esse enquadramento legou uma espécie de senso comum difuso que liga homofobia e religiões cristãs. Mas eu quero propor aqui uma visão que vai para além dessa dicotomia. Por exemplo, a qualificação de uma religião como tolerante ou intolerante tem sido constantemente desafiada por fatos muito recentes na nossa esfera pública. Seguindo essa pista, eu endosso que é preciso reconstruir uma certa trajetória das questões LGBTs ao longo do nosso processo histórico, e eu quero trazer alguns fatos recentes que desafiam essa conexão tão rápida. Por exemplo, ao reconstituir uma memória das formas de atuação do movimento gay norte-americano, o sociólogo Laurie Humphreys faz um belo relato do modo como igrejas protestantes nos Estados Unidos foram ambientes que acolheram uma intensa movimentação embrionária dos coletivos LGBTs. Nas igrejas protestantes norte-americanas nasceram algumas das articulações que fundaram coletivos LGBT. Desses encontros participaram leigos, clérigos, pessoas sem religião, com interesse em problematizar as hierarquias entre homossexuais e heterossexuais. Eles se multiplicaram em vários cursos de ações, um dos quais foi a criação de igrejas gays nos Estados Unidos, em plenos 1960, com o surgimento da primeira igreja inclusiva, a Igreja da Comunidade Metropolitana, a Metropolitan Church.
Mas compreendendo os movimentos do religioso como dinâmicos e a conexão entre homofobia e cristianismo como um construto histórico, o historiador John Boswell chama a atenção que correntes do cristianismo cultivaram posturas de tolerância com a diversidade sexual, inclusive realizando cerimônias de casamento entre pessoas de mesmo sexo. Os livros de John Boswell são uma importante referência para quem quer descongelar imagens fixas do religioso. Nesse sentido, eu acho que podemos também observar alguns movimentos importantes que vêm redefinindo essa relação num cenário global. Por exemplo, a Igreja Anglicana no Brasil tem sido agitada pelos debates em torno da ordenação de pastores homossexuais. A Igreja Presbiteriana norte-americana reviu a sua Constituição e aprovou o casamento gay e lésbico ao retificar a sua redação, passando a defini-lo como entre duas pessoas e não mais entre um homem e uma mulher. Mais recentemente, a Igreja Batista de Dallas, por 61% dos votos favoráveis, decidiu que fiéis gays e lésbicas, assim como os heterossexuais, podem casar e ter posições eclesiais dentro das instituições da congregação. O importante dessas decisões é que elas passaram a produzir significados de normalidade dentro das próprias instituições religiosas. Nesse sentido, os fatos dinâmicos não param de acontecer. Uma importante liderança norte-americana de um ministério ex-gay, o Êxodos Internacional, fechou as portas dessa instituição e, numa carta pública, pediu desculpas à comunidade homossexual pelo trabalho realizado anos a fios de cura gay, dizendo que realmente se tratava de uma falácia e pedindo respeito à comunidade LGBT pelas instituições religiosas. Não existe cura gay, ele afirmou, e as igrejas devem respeitar a orientação sexual das pessoas. Meses depois, outro integrante da Êxodos Internacional assumiu a homossexualidade e se casou com outro homem em uma cerimônia muito divulgada na mídia. No cenário internacional, discursos papais têm sido interpretados por atores dos movimentos gays como muito mais abertos e hospitaleiros à homossexualidade. No Brasil, uma das mais importantes lideranças religiosas do mundo evangélico, o Bispo Macedo, tem proferido falas positivas no tocante à homossexualidade. Diz ele: Jesus não teria discriminado os homossexuais. Quem sou eu para opinar na orientação sexual de uma pessoa? Lançando novas luzes para essas disputas e para as fronteiras entre laico e religioso em nossa sociedade. É nesse olhar religioso de Jesus que o Bispo Macedo tem ancorado a recente posição de que evangélicos não devem ser contrários aos direitos LGBT. Outra importante figura pública do meio evangélico mudou de posição. A missionária Lana Holder, uma ex-lésbica, se desconverteu. Na verdade, se converteu ao movimento inclusivo e se tornou uma lésbica de Jesus, criando uma das mais atrativas igrejas pentecostais inclusivas no Brasil, a Cidade Refúgio, na cidade de São Paulo, que conta com mais ou menos 1.000 pessoas num culto de domingo, né? É uma igreja muito populosa e que atrai muitos jovens lá em São Paulo. Lana Holder e sua companheira são figuras muito carismáticas que têm atraído a atenção de um público jovem, levando centenas de jovens LGBTs ao seu templo. Eles promovem cultos, mas também promovem raves gospel e festas LGBTs evangélicas. É claro que eu não estou dizendo que não existem posturas fundamentalistas e de hostilidades. A própria Igreja Batista de Dallas está sofrendo ataques e perseguições. Mas eu quero enfatizar que esses eventos acenam com possibilidades que vão reconfigurando e levando a novas tomadas de posição. Vão redesenhando as relações entre cristianismo, conservadorismo e diversidade, desconectando homofobia e cristianismo. Eu mesmo assisti a vários cultos em que lideranças, homens e mulheres heterossexuais, subiam ao púlpito de igrejas inclusivas para testemunhar que aquelas igrejas eram, sim, segundo e conforme a vontade de Deus.
mas também observei trânsitos religiosos e a própria diversidade interna dessa corrente de igrejas. Eu estou falando aqui das igrejas inclusivas. Pastor inclusivo que se tornou pai de santo, pessoas que migravam entre distintas igrejas inclusivas e suas propostas particulares, igrejas inclusivas de viés ecumênico. Em Umuarama, no sul do país, um grupo de fiéis oriundos do catolicismo, numa igreja inclusiva, obteve a bênção do pastor local, um pastor ex-assembleiano, para rezar o terço católico nessa igreja. Bom, então, existem grupos marianistas em igrejas inclusivas. Eu espero ter deixado clara a minha oposição aqui aos rótulos que ligam essencialmente tradições cristãs e homofobia, conservadorismo, heterossexismo, fundamentalismo. Tal concepção essencialista, em minha opinião, acaba nublando as linhas de forças, as dinâmicas e as disputas que acabam por reconfigurar essa relação. Bem, eu penso que a ideia weberiana de uma religião que pretende atuar no mundo possibilita maximizar o potencial dessa análise. Então eu compreendo as afinidades eletivas entre certas formas de atuação religiosas e outras ativistas. Ambas se percebem como reformistas e estão empenhadas na construção de um novo mundo. Ambas almejam a ascensão de uma criatura transformada, seja ela um sujeito renascido em Cristo, seja ela de um sujeito de direitos, livre da opressão e da discriminação, um gay ou uma lésbica cristãos. Assim, é fácil concluir que as igrejas inclusivas têm sido o solo cultural de identidades coletivas, de identidades LGBT numa perspectiva global e também local, como no Brasil. Igrejas inclusivas têm colaborado para reposicionar as definições do pecado, concebendo as sexualidades LGBT como uma bênção divina, por exemplo. Os homossexuais, apregoam as igrejas inclusivas, foram feitos assim por Deus. É importante deixar claro que temos deslocamentos da patologização, da criminalização, da demonização para o campo das sexualidades benditas e possíveis de serem vividas no campo da normalidade, com o discurso das igrejas inclusivas. A orientação homossexual é tão natural como a cor dos olhos, diz um dos pastores inclusivos mais populares. A sexualidade LGBT, então, está no campo da natureza, mas de uma natureza divina, pois ela não é decorrente de traumas, nem de constelações familiares deficitárias, como pregam muitos grupos religiosos hegemônicos empenhados na tal da cura gay. Nas igrejas inclusivas, não se prega nenhum ideal de cura gay, mas, pelo contrário, se coloca em prática uma pedagogia da aceitação, que pode passar sim por um tipo de cura, mas seria uma cura das feridas emocionais deixadas pela rejeição familiar, pela homofobia, pela transfobia, pela discriminação social e religiosa. O trabalho pastoral realizado por uma igreja inclusiva passa pela necessidade de remover estigmas e ensinar, sim, sobre uma diferença que é positiva. Ao invés de marca deletéria do sujeito, a diferença é marca positiva de sujeitos que foram criados assim por Deus para uma missão especial. Deus é aquele que cria todas as criaturas e também todas as orientações sexuais. A discriminação aproximaria homossexuais de Deus e assim, carregando a sua cruz, pessoas LGBTs são capacitadas a entender e a libertar outras pessoas do jugo da discriminação, do peso do preconceito, da marca da exclusão. Os homossexuais são cristãos que devem lutar contra todo tipo de exclusão e desigualdade. O trabalho pastoral passa necessariamente pela difusão de uma certa ética da igualdade, pela desconstrução de uma posição desigual e pelo ensino de um olhar crítico para as hierarquias que estruturam as divisões entre uma pessoa homossexual e uma pessoa heterossexual. O anseio por justiça social é o que move os sujeitos em seu desejo por liberdade religiosa, por ser gay e ser cristão, por ser lésbica e ser cristão. É claro que as definições do que é ou não pecado em uma igreja inclusiva estão em constante negociação e disputa. Por exemplo, nas doutrinas de alguns grupos, o sexo fora do casamento é pecado.
Em outros, o sexo não consentido assume o lugar de pecado. Por exemplo, a exploração sexual, a violência sexual, a pedofilia. Em outros discursos, é o sexo sem proteção uma forma de autoflagelo e pecado contra o próprio corpo, um desagrado a Deus. De todo modo, abre-se um campo virtual de novos significados que neutralizam certos estigmas construídos historicamente e muito difundidos sobre a diversidade sexual em algumas correntes religiosas. Mas também é preciso alertar que, mesmo dentro de um grupo religioso, não existe consenso e os significados sobre as práticas sexuais e a vida humana são constantemente e performativamente inventados. Eles são constituídos na interação, muito além dos parâmetros doutrinários. Eu tenho acompanhado de perto, numa nova pesquisa, muito fortemente essa relação entre a atuação dos movimentos sociais e as igrejas inclusivas. E eu tenho percebido o solo cultural de processos de construções identitárias que envolvem trânsitos de gêneros, com lideranças inclusivas dando suporte ao processo transexualizador. Tem sido muito recorrente a construção de identidades de homens trans e mulheres trans em igrejas inclusivas. Existem presbíteras e pastoras transexuais em algumas igrejas inclusivas em vários estados brasileiros. Eu acompanhei cultos em que travestis e transexuais tiveram a posse da palavra e pregaram em igrejas evangélicas inclusivas, respaldando a visão de que a diversidade de gênero também está inclusa no reino de Deus. A elas também se destina a salvação e não a danação eterna. Essas mesmas denominações inclusivas reconfiguram modelos de família ao atuar em defesa do casamento igualitário e da adoção de crianças por casais gays e lésbicos. E eu quero falar um pouco mais sobre isso. As igrejas gays e as igrejas inclusivas se expandiram para quase todos os estados brasileiros, existindo em diversos formatos, como congregações, denominações, missões e células. Então, na verdade, elas têm se expandido e estão em um franco processo de institucionalização no Brasil. Elas vêm conquistando maior legitimidade no campo religioso evangélico, levando a algumas tomadas de posição de outras denominações. Na verdade, temos que acompanhar na academia a relação entre igrejas inclusivas e igrejas evangélicas de um modo geral. Eu soube de esforços para a filiação de algumas igrejas inclusivas a associações e órgãos de representação evangélicas, como o Conselho Mundial de Igrejas. As igrejas inclusivas ampliaram também sua área de atuação, se dirigindo das metrópoles aos centros comerciais, das áreas mais centrais para os subúrbios, periferias e regiões interioranas em vários estados brasileiros. Elas se expandiram também para outros contextos nacionais, como é o caso da Comunidade Cristã Nova Esperança, uma denominação pentecostal brasileira que hoje está no México e ensaia outros passos missionários para fora do Brasil. A ideia de um movimento missionário inclusivo tem mobilizado esforços de relação com outros contextos e países. Assim, o diálogo transnacional tem se intensificado. Em 2014, eu assisti uma pregação de uma missionária inclusiva da Califórnia nas festividades de aniversário da Comunidade Cristã Nova Esperança na cidade de São Paulo. Na ocasião, ela falou sobre a agenda gay de Deus, que tem movido homossexuais aos templos pelo mundo afora, sendo essa forma uma forma de fazer justiça social que inclui a reparação do cristianismo e da sociedade mais ampla de suas injustiças com pessoas gays e lésbicas. A agenda do movimento homossexual, assim, não era diferente da agenda gay de Deus. O reino de Deus para ela incluía uma extensão dos direitos civis aos direitos LGBTs e a erradicação definitiva da diferença entre homossexuais e heterossexuais. Eu também assisti, nesse período, à emergência de uma forte literatura evangélica brasileira com distintas nuances, mas, de fato, hoje podemos dizer que existe uma literatura evangélica inclusiva no Brasil. Uma vertente que acentua os construtos culturais e as leituras alternativas, por exemplo, a exclusão LGBT do texto bíblico pode ser atribuída a erros de tradução.
Assim como certas interpretações da Bíblia excluíam mulheres e negros, trata-se de problematizar a exclusão de homossexuais, percebidas como leituras descontextualizadas de Gênesis, Levítico e outras passagens bíblicas. E uma outra vertente mais dedicada ao cuidado pastoral, que tem sido muito recorrente também. As igrejas inclusivas também ampliaram o uso de tecnologias. Em Fortaleza, por exemplo, a Diversidade FM foi criada por uma liderança lésbica como a primeira rádio inclusiva brasileira. As relações com a intervenção e a atuação dos movimentos coletivos também se intensificaram e tornaram-se mais visíveis. Mesmo aquelas igrejas assumidamente menos militantes têm participado da cena pública, sustentando bandeiras do casamento igualitário, da adoção de crianças por casais de mesmo sexo e das novas famílias, dentre outras. Em 2014, por exemplo, 16 casais da Igreja Cristã Contemporânea, uma igreja muito numerosa no Rio de Janeiro, oficializaram a sua união em uma cerimônia de casamento coletivo organizada pelo programa Rio Sem Homofobia, no estado do Rio de Janeiro. Nos anos anteriores, a Igreja da Comunidade Metropolitana promoveu bênçãos coletivas a casais igualitários na cidade de São Paulo. No endosso das demandas pelo direito à homoparentalidade, a Igreja Cristã Contemporânea cedeu o espaço da sua congregação na Lapa para grupos da OAB prestarem assistência jurídica a quaisquer casais homoafetivos que queiram adotar crianças. Temos notícias, então, de numerosos casos de adoção entre gays e lésbicas, entre membros de igrejas inclusivas e também do uso de tecnologias reprodutivas entre mulheres lésbicas. Na ICM de São Paulo, a congregação celebra a transparentalidade. Uma presbítera transexual acaba de conseguir aprovar os trâmites de adoção de uma menina transexual. Os testemunhos públicos nessas igrejas da existência de famílias gays e lésbicas alcançaram a mídia. E em 2013, o casal presidente da Igreja Cristã Contemporânea fez uma participação especial na novela global Amor à Vida, além de vários outros programas televisivos. Eu mesmo tenho acompanhado a intensa frequência de crianças às igrejas inclusivas, fruto de arranjos familiares plurais que ali se configuram. Casais que adotaram e outros que são fruto de famílias recompostas, filhos de uniões heterossexuais que passam a conviver com o pai e seu companheiro na própria igreja. A igreja é, então, o lugar de socialização para a diferença, onde as crianças convivem com outros casais gays e lésbicos e discursos de respeito à diferença. Igrejas inclusivas realizam parcerias com órgãos públicos e procuram se inserir em fóruns de participação nas instâncias decisórias do país que possibilitam a pressão para deslocamentos de LGBTs da margem para o centro das políticas públicas. Uma das principais demandas encampadas pelas igrejas inclusivas é historicamente a luta contra a AIDS. A comunidade cristã Nova Esperança, por exemplo, lá em São Paulo, tem um trabalho pastoral intitulado Intimidade Positiva, de aconselhamento e troca de experiências entre pessoas portadoras do vírus HIV. A Igreja da Comunidade Metropolitana de São Paulo é protagonista na parceria com secretarias de saúde para trabalhos de assistência e prevenção ao HIV e AIDS. Bem, um fato sociológico é que nas igrejas inclusivas o poder ainda está fortemente concentrado entre os homens gays, mas já existem redes e ministérios de mulheres na maior parte das igrejas que eu conheço. Eu entendo que as igrejas inclusivas têm se empenhado em forçar movimentos de reconhecimento social das pessoas LGBTs através de ações pontuais e globais. Nesse sentido, elas acabam por se constituir como uma espécie de movimento social, sim. Eu estou aqui pensando nas ideias de Judith Butler sobre vidas precárias e sobre como socialmente construímos certas vidas como mais possíveis de serem vividas e outras não. Sobre como essas pessoas, essas minorias, em condições desfavoráveis e dispostas à avassaladora insegurança, quando reunidas em coletivos,
quando corpos em alianças podem recusar o seu status minoritário. E eu me refiro aqui ao modo como igrejas inclusivas lidam com vidas precárias. Fenômenos de exclusão familiar e religiosa, violência física e psicológica, preconceito racial, condição de deficiência, condição de soropositividade, precariedade no acesso à educação, família e políticas de saúde. Enfim, muitas dimensões dessa vida precária LGBT. Eu entendo essas comunidades religiosas como uma forma de resistência a essa precariedade. Por meio da formação de laços em sua própria diversidade, essas congregações, no sentido de Butler, assembleias, são formas de resistir à perseguição nas ruas, à criminalização, à patologização, à demonização. Eu penso que elas constituem exemplos de reconfigurações das fronteiras entre o público e o privado, dos limites entre o que é o religioso e o laico. As assembleias inclusivas contestam e reivindicam o público, são exemplos de corpos em aliança, de contestação e disputa sobre regimes políticos e legais. Elas reivindicam o direito de aparecer. No meu entender, então, são formas de agência política e resistência, especialmente porque contestam o seu status subjugado e afirmam o seu direito de aparecer. Instituem uma política de revelação da face, adorar a Deus sem máscaras, ter o direito de ser gay e ser lésbica e ser cristão, casar, ter filhos e ter família, trabalhar, habitar, emergir de zonas de desaparição, ou simplesmente de ser sepultado. Eu vou falar mais sobre isso. Se engajando na ação em aliança, esses corpos são produtivos e performativos. Eles não apenas lutam pelo suporte social e acesso político, mas também sua luta e sua forma social. Instituem espaços de aparecimento. Eu acho que o mais importante é compreender que os despossuídos não estão dizimados, mas que eles resistem na ação em aliança. Eles reimplantam espaços de aparecimento de modo a contestar e negar as formas existentes de legitimidade política. Com isso, eu quero dizer que eu me oponho radicalmente a qualquer abordagem de igrejas inclusivas como heterossexistas, por entender que essa forma de enquadrá-las não dá conta do seu sentido performativo, da complexidade da vida social e do seu caráter de resistência, contestação e dissidência. Quando eu penso nessa dimensão de resistência e aparecimento, eu penso em como tais igrejas se constituem como atores para além do espaço congregacional. Me chama a atenção como algumas lideranças inclusivas atuam muito mais diretamente na problematização das vulnerabilidades sociais que afetam as comunidades LGBT. Eu vou lembrar aqui uma dessas vulnerabilidades que tem engajado a pequena comunidade da ICM de São Paulo. A comunidade religiosa tem atuado no sepultamento de travestis, uma parte delas moradoras de rua, algumas das quais morrem em decorrência do HIV, da falta de acesso a tratamento e acesso a políticas públicas. Os seus corpos não são reclamados por familiares que muitas vezes tomam ciência e se recusam a sepultá-las. São corpos que não importam. É a pequena congregação inclusiva de São Paulo que arca com os custos e muitas vezes recruta pessoas na comunidade para carregar os seus caixões. Bem, estamos falando aqui do direito a sepultamento digno, e eu acho que esse exemplo é suficientemente forte para compreender como alguns corpos podem estar em aliança. É claro que nós vamos ter que lidar com o paradoxo dessa própria aliança. Afinal, mesmo as políticas de aparecimento têm que lidar com o fato de que o que deve aparecer é construído performativamente. Será que todos e todas podem aparecer? Ou o que será que é deixado de lado? Que tipo de vidas não são passíveis de serem vividas mesmo em uma igreja inclusiva?
Estamos falando de uma aliança de todos com todos, e eu penso que Butler pensa que não é possível uma aliança entre todos, né? Então eu acho que temos que olhar com mais cuidado para o modo como igrejas inclusivas têm se empenhado na construção dessas alianças e no trabalho cultural de forçar certas zonas de aparecimento. Bem, eu me encaminho aqui para o final. Não deu tempo de falar muito sobre o próprio campo das igrejas, das políticas públicas e do trabalho que está tão bem descrito no livro, mas eu queria chamar a atenção que, apesar dessa fala que procura reconstruir essa relação mais positiva entre cristianismo e sexualidade LGBT, dizer que alguns fatos sociológicos precisam ser considerados por nós em relação a essa tensão. Por exemplo, a obstrução parlamentar religiosa, a tramitação de propostas que beneficiam a população LGBT é um desses fatos sociológicos, né? Já em 1968, esses atores alinhados foram responsáveis pela exclusão da palavra orientação sexual da conhecida lei que criminaliza o preconceito de gênero e racial no Brasil, né? Nos anos 1990, esse é outro fato sociológico, assistimos aos entraves da conhecida proposta de parceria civil e aos seus múltiplos projetos que continuaram a ser reapresentados nas diferentes casas legislativas, esbarrando nessa interferência religiosa. Nos anos 2000, a atuação orquestrada de parlamentares religiosos obstruíram a tramitação da criminalização da homofobia. É interessante observar, contudo, o modus operandi dessa atuação. E, por ocasião da criminalização da homofobia, foi muito forte observar como parte dos argumentos acionados por atores religiosos nada tinha de religiosos. Por exemplo, muito se apregoava que se a criminalização da homofobia fosse aprovada no Congresso, isso levaria à destruição da família brasileira, ao aumento da epidemia de HIV e AIDS no Brasil, à heterofobia, a episódios de agressão de heterossexuais por homossexuais, ao abuso sexual de crianças e adolescentes, tudo isso insuflando um absurdo pânico moral e produzindo imagens da homossexualidade como um comportamento perigoso e deletério à sociedade. A maneira de conter esse perigo seria recusar aos homossexuais direitos civis e recusar qualquer tipo de afirmação da sua igualdade diante de pessoas heterossexuais. Esse trabalho cultural de reprovação da homossexualidade é continuamente reiterado na associação entre homossexualidade, doenças, morte, solidão e na exaltação da heterossexualidade. A homossexualidade estaria para o reino da solidão, da violência, da morte, da infelicidade, da decadência, da esterilidade, da malignidade. Essas imagens foram muito evocadas por ocasião desses debates públicos. A infelicidade gay foi muito propagada e proclamada, e, por outro lado, a heterossexualidade surgia como o reino da plenitude, da família, da felicidade, da saúde sexual, da benignidade. Eu insisto que esse é um trabalho cultural de inferiorização e deteriorização da alteridade sexual, afirmando a universalidade da heterossexualidade e exaltando a norma. É uma recusa da alteridade, mas também, além disso, um desejo de aniquilação da diferença. Bem, eu não vou poder aqui me alongar e aprofundar a análise do modo como o acesso a redes de serviços, e embora eu acho que esse é um tema que interessa todos muito aqui, e o acesso a programas e políticas sociais é impactado por adesões religiosas de gestores que ocupam posições de poder nos órgãos públicos. Eu faço longamente essa discussão no livro, que estamos lançando aqui nessa manhã, Margens da Política. Apesar disso, eu queria terminar ponderando sobre o caráter plural dessas obstruções, pois nem sempre é a religião. Ela é, sim, uma das forças de obstrução, mas existem muitas outras dimensões que precisam ser consideradas. Uma das dimensões mais problemáticas diz respeito à descontinuidade das políticas públicas em decorrência de um processo eleitoral.
é muito recorrente que programas, serviços e políticas sejam absolutamente descontinuados com as mudanças partidárias tão comuns no jogo do processo eleitoral. Acompanhei e descrevo longamente no livro como materiais educativos foram inutilizados, incinerados ou retirados de circulação por ostentarem a logomarca da gestão anterior. Para não fazer propaganda da Fortaleza Bela, por exemplo, do partido opositor, todo o trabalho construído na gestão de Luiziane Lins em torno das políticas voltadas para a população LGBT foi objeto do mais absoluto descarte. E eu acho que essa descontinuidade, fruto do jogo eleitoral, precisa ser discutida, porque toda mudança de gestão leva a uma profunda descontinuidade, e essa foi a nossa experiência nesse período de 4 anos de pesquisa. E para nós que nos interessamos por política pública, esse é um grande desafio, como lidar com isso, né? Uma outra dimensão, e aí eu acho que precisamos pensar um pouco mais na ideia de marcadores sociais da diferença, ajudam a compreender como certas identidades vão sendo alocadas ao campo das zonas de marginalidade no campo da própria política pública. O marcador do gênero, por exemplo, como uma das dimensões impactantes, é outra dessas dimensões quando o assunto são as políticas de prevenção ao HIV e às doenças sexualmente transmissíveis. Por exemplo, a excessiva associação entre homens e sexo, né, a energia, a sexualidade masculina vista como uma bomba hidráulica, né, que necessita de escape, né, a excessiva associação entre homossexualidade masculina e AIDS faz com que ações educativas, faz com que existam ações educativas ao público gay masculino, aos homens bissexuais e aos HSH. Essas políticas são muito recorrentes. Observamos esforços bem-sucedidos de secretarias de saúde em difundir uma cultura de prevenção e proteção ao HIV, especialmente focada na presença de agentes e materiais educativos em espaços de sociabilidade sexual masculina. Mas quando o assunto é o universo feminino, tudo se dá de outro modo. Não identificamos políticas e programas assistenciais voltados para a saúde transexual nem para mulheres lésbicas. Na verdade, ouvimos queixas de jovens lésbicas sobre a invisibilidade de sua sexualidade para os gestores de políticas de saúde. Tudo se passa como se mulheres lésbicas e prevenção, mulheres lésbicas e HIV nada tivessem a ver. Algumas percebiam tal dissociação como uma violação de seu direito à saúde, uma recusa de sua sexualidade, uma situação de agravo e a vulnerabilidade de DSTs. Uma forma de declarar que não as reconheciam como sexualidades legítimas e existentes. A denegação da sexualidade feminina pelos órgãos de saúde levariam à inexistência de ações pontuais de prevenção para mulheres lésbicas, ou a uma minimização de sua importância como política pública e a um não direcionamento de insumos para esse campo. Bom, eu espero, com essa pequena descrição de um assunto que está longamente discutido no livro, ter deixado claro que eu compreendo o impacto das adesões religiosas na obstrução de serviços e programas para pessoas LGBTs, mas realçar o caráter plural dos desafios ao seu reconhecimento. Desse modo, eu defendo uma abordagem que considere as interseccionalidades e os marcadores sociais da diferença na produção de zonas de aparecimento nessa política pública e também de zonas de desaparecimento, como é o caso das mulheres lésbicas que não recebem atenção do Estado nas políticas de prevenção. Eu queria ficar por aqui, né, e agradecer a Cadma por essa oportunidade de troca.
e me coloco à disposição para uma conversa.